Shalom, você que acompanha o canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje não vai ser muito um estudo assim, sabe? Eu quero fazer um vídeo mais dinâmico, um vídeo mais de comentário. Eu estou aqui com 3 bíblias, né? Com 3 escrituras, você pode ver. 1, 2, 3. Hoje eu quero falar sobre títulos, ou seja, quando começa um capítulo novo na Bíblia, geralmente nas Bíblias mais comuns se tem um título antes de começar esse capítulo. E eu quero mostrar para vocês o quanto esse título pode ser pejorativo ou o quanto esse título pode te induzir a ler de uma forma errada ou entender de uma forma errada o que está escrito aquele capítulo. Principalmente aqui no livro de Hebreus. Vamos lá. Se você não está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanha comigo. Livro de Hebreus, capítulo 8. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 Bíblias que contêm títulos e a Bíblia judaica, ela não tem títulos no começo dos capítulos, tá? Mas essas duas, elas são comuns. Essa é João Ferreira de Almeida. E essa aqui acho que também deve ser João Ferreira de Almeida. Corrigida. Isso. E essa aqui é a Bíblia judaica. Vamos lá. Vamos ler o título primeiro dessa daqui. Diz assim o título dela. Capítulo 8. A antiga aliança era um símbolo transitório. Cristo é mediador de uma nova aliança, melhor e eterna. Beleza? Mas, vamos lá. O que é transitório? Primeiro você tem que saber o que esse capítulo está querendo falar. O que esse capítulo está querendo dizer. Então vamos ler ele. Nós vamos ler esse capítulo na João Ferreira de Almeida mesmo. Correto? Depois a gente, se houver necessidade, a gente acaba lendo na Bíblia judaica. Bom, essa daqui é a mesma tradução, só vai mudar o título. O ponto principal do que estamos dizendo é esse. Temos um sumo sacerdote que se acessou à direita do trono da majestade no céu. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício, pois isso era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Vamos lá. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor. Bom, vamos parar aqui. Que aliança é essa? Que lei é essa? Que o escritor de Hebreus ele cita. Que lei é essa? Que aliança? Não é, olha só, isso aqui é uma lei sacerdotal, tá? Essa é uma aliança sacerdotal. Essa é uma lei de sacrifícios. É por isso que essa lei era imperfeita, porque o sacrifício era feito, mas não tirava a vontade do homem pecar. Esses sacrifícios não tinham o poder de fazer o Yetzirah, né? O lado inclinado para o mal do homem parar de pecar. Esse sacrifício não tinha esse poder. Ele não trazia ele não fazia nascer um novo. Isso, achei uma expressão boa. Ele não fazia, esses sacrifícios não tornavam o homem em um novo homem. Não, continuava com aquela natureza pecaminosa de sempre. É por isso que a aliança de sacrifício, essa aliança nova de sacrifício, ela é superior à antiga. Lógico, o sacrifício de Yeshua traz o homem a viver novamente, viver espiritualmente agora.
É sobre isso que Romanos capítulo 8 está falando. Não só Romanos, como Romanos quase todo. O contexto de Romanos é sobre sacerdócio. Vamos continuar. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Vamos lá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis na sua mente e as escrevereis em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo nem sua irmã, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Bom, olha só. Você viu aqui o título. Se você não entender o que Romanos 8 quer dizer, você vai colocar tudo que é lei em um saco e bagunçar e vai achar que é tudo igual. Não, existe diferença. Leis sacerdotais, leis morais, as leis alimentares, todos são estatutos, ordenanças, leis e preceitos. São tipos de leis diferentes. Algumas atemporais, algumas temporais. Existem também na lei jurisdicial, que seria a lei do país, da nação de Israel, a lei judicial. Vamos lá, então vamos ver o título nessa outra Bíblia. Nessa outra Bíblia o título é mais problemático ainda. Capítulo 8. A velha aliança era transitória para a nova, superior e eterna. Olha o problema que esse título pode causar na cabeça de quem não entende sobre a Torá. Olha o problema. Porque a pessoa pode pensar assim, bom, então tudo aquilo que era da lei não presta mais, né? De agora essa nova lei, a graça agora, ela é superior ao que tinha antigamente. Se a pessoa não souber o contexto do capítulo 8, que ele está falando sobre lei de sacrifício, sobre sacerdócio, sobre o sacrifício mudar o homem ou não. É isso que está querendo dizer. Se a Torá, vamos chamar assim, se a Torá ela fosse ruim, né? Se a nova fosse melhor que a Torá, então Adonai, então Hashem, não escreveria a Torá no coração do homem e nem na mente. Porque quando Hashem diz assim, escreverei a minha lei, a minha Torá em seu coração e em sua mente. E a Torá, é a lei, é a Torá mesmo, a Torá. Está lá, lei de Kasherut, guarda de Shabat, e todas essas restrições. Agora vamos lá. Vamos ler o título aqui, vou fazer de 2 capítulos só, para não ficar longo. Vamos ler o título aqui do capítulo 9. Vamos ler agora primeiro nessa Bíblia aqui. E se for necessário, a gente lê o capítulo 9 na Bíblia judaica, beleza? Não sei se vai haver necessidade. As práticas da lei mosaica eram imperfeitas e ineficazes. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Olha só que título desonesto. Cara, esse título pode causar um grande problema, pessoal. Um grande e enorme problema esse título pode causar na cabeça de quem não entende a Torá. Eu repito, na cabeça de quem não entende o que é Torá, o que é lei, né? Não sabe diferenciar os tipos de leis que existem na Torá. O problema é que esse título causa na cabeça dessa pessoa. Vamos ler de novo. As práticas da lei mosaica eram imperfeitas e ineficazes. Ou seja, se a pessoa não entende a Torá, ele vai pegar a Torá, pôr no saco e falar assim, todas as leis que estão na Torá, ela é ineficaz, não serve para mim. E vai jogar no lixo. Sendo que no capítulo 8, a Adonai fala que vai escrever no coração e na mente. Se você não entender o contexto, você não vai entender nada do que... Você não vai entender esse título que foi posto. É por isso que eu falo o seguinte, eu não gosto eu tenho várias Bíblias, mas eu não gosto de Bíblia
que contém título no começo do capítulo. Não gosto. Uma que no original não é assim. No original, na verdade, não tem nem capítulo e nem versículo. É um texto só em hebraico. Beleza? Vamos ler aqui então o que o capítulo 9 está querendo dizer. Eu vou ler na Bíblia judaica assim. Para quem nunca, eu não sei se você que vai assistir esse vídeo já leu alguma vez a Bíblia judaica, mas eu vou ler aqui. Vamos lá. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração em um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi erigida, chamada lugar sagrado. Nela estava a menorá, a mesa e o pão da proposição. Atrás da segunda paroquete estava a tenda chamada lugar especialmente sagrado, aonde se encontravam o altar de ouro para a queima dos incensos e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estavam o vaso de ouro que continha o maná, a vaia de Aharon, que floresceu, e as tábuas da aliança, feitas de pedra. Assim, acima dela estavam os querubins, que representavam a Shekinah, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Contudo, arranjando dessa forma, os Kohanim entram na tenda exterior todo o tempo para exercer suas funções, mas apenas o Kohen Agadol entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez por ano e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelo pecado que o povo cometeu por ignorância. Ou melhor, porque o povo cometeu por não conhecer as Escrituras, por ignorância. Por esse arranjo, o Ruach HaKodesh mostrou que, enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado. Isso simboliza a era presente e indica que a consequência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas e sacrifícios realizados, porque essas práticas envolviam apenas comidas, bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras concernentes à vida exterior, impostas até o tempo em que Deus reformulasse toda a estrutura de sacerdócio, toda a estrutura de sacrifícios. Quando o Messias apareceu como Kohen Agadol, como sumo sacerdote das coisas boas que já estão acontecendo, então por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ele não pertence ao mundo criado. Ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma seu povo para sempre. Se a expersão de pessoas cerimonialmente impuras com o sangue de bode, touros e cinzas de uma novilha restauravam-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará nossas consciências das obras que conduzem à morte, para que possam viver e servir ao Deus vivo. Por causa dessa morte, ele é mediador de uma nova aliança, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira. Aqui falou sobre ser o mediador de uma nova aliança, visto que a morte libera as pessoas das transgressões, e que é melhor do que a segunda aliança. Está falando de novo a respeito sobre sacrifício, pessoal, entendeu? Sobre uma nova aliança de sacrifício. Ou seja, a aliança do sacrifício anterior, ela não tinha o poder de transformar o homem, ela não transformava o homem em uma nova criatura. Assim, o sacrifício do Mashiach tem esse poder. Vamos lá. Aí continua dizendo assim, ó, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões, ou seja, a sua morte te resgata das transgressões. Ele tira você do meio pecaminoso, tira você do meio do pecado e te traz para a justiça. Então você começa a andar em justiça, você começa a andar em obediência à Torá, entendeu? Em obediência à lei de seu pai. Porque, vamos lá, no caso de um testamento é necessário que se apresente evidência da morte de quem o fez, porque o testamento
só tem efeito no caso de morte, ele jamais vigora enquanto a pessoa estiver viva. Essa é a razão pelo qual a primeira aliança também foi inaugurada com sangue depois de Moshe ter anunciado cada mandamento da Torá a todo o povo. Ele pegou o sangue de bezerro, água, e usou lã escarlate e sopo para expurgir o rolo todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus lhe deu e ordenou. Da mesma forma, aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios e suas cerimônias. Pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Portanto, essa é a razão pela qual as cópias das coisas celestiais deveriam ser purificadas, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores a essas, porque o Messias, Mashiach, entrou em um lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para se apresentar agora a nosso favor na presença de Elohim. Além disso, ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como o Kohen Agadol, que entra no lugar sagrado, ano após ano, com sangue alheio. Se assim fosse, ele teria que sofrer a morte muitas vezes, desde a fundação do universo, mas agora ele apareceu uma vez no fim dos tempos, a fim de eliminar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelo pecado de muitos, aparecerá a segunda vez para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Bom, vamos lá. Vamos ler o título de novo que a gente acabou de ler. As práticas da lei mosaica eram ineficazes, imperfeitas e ineficazes. Ou seja, se a pessoa não entender que esse versículo está falando sobre sacrifícios, sacerdócio, sumo sacerdócio e sobre a mudança de um novo homem, ela vai achar que tudo que está escrito na Torá sobre regras sobre o que comer, sobre guarda de Shabat, sobre festas, sobre lei moral, sobre muitas outras coisas que está escrito na Torá, se a pessoa não entender o que está escrito, o contexto do capítulo, for só o título pejorativo, né? Porque é um título pejorativo, ela enfia tudo numa bolsinha só, chacoalha e joga fora. Então, é muito importante que entenda o contexto da história, entenda o contexto que está escrito, para então poder entender o versículo ou o capítulo que se está lendo. Bom, esse é o vídeo que eu queria fazer hoje, lendo 2 títulos pejorativos, que se a pessoa não tiver uma consciência, tiver uma consciência, ou não entender o que é a lei de Deus, a Torá de Deus, ela não vai entender o que esse capítulo está querendo dizer. Hebreus 8 e Hebreus capítulo 9. Beleza? Bom, é esse o vídeo. Se você gostou, dá um like aí no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe no seu Facebook e Instagram para que essas mensagens possam chegar a mais pessoas possíveis. Shalom? Até mais.